está preparando sobre a revisão do anexo 3 da deliberação CAD A9/2018, que trata da carreira PAEP. Né? O anexo 3 fala aí do crescimento na carreira, do desenvolvimento. Então, eu acho que é de conhecimento de todos vocês, né, que foi formado um grupo de trabalho, presidido pela Cidinha Quina, e eles estudaram, né, pensaram, fizeram algumas propostas e vão compartilhar com vocês hoje aqui. E aí os detalhes todos eles vão falar durante essa reunião, tá bom? Aí, só para a gente combinar algumas coisas, a gente pode usar o chat para fazer algumas perguntas, se você não tiver microfone ou câmera, mas de preferência, se puder usar o microfone e levantar a mão, né, como é o costume, e a gente vai chamando na ordem, tá bom? Talvez no final seja o melhor momento para fazer essa interação aí, tá bom? A gente está gravando essa reunião para a gente poder deixar isso arquivado e para futuras consultas. E é isso. Então, obrigado por terem aceito o convite. Bem-vindos aí à reunião. Eu queria convidar a Cidinha Quina, que é a diretora-geral da DGRH e presidente do GT, que está fazendo essa revisão. Cidinha, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada a todos aí pela participação na reunião e aceitar o nosso convite. Nós estamos aqui na apresentação, vocês vão conseguir identificar aí todas as pessoas do grupo de trabalho que participaram até esse momento com muita dedicação para que esse material fosse disponibilizado para vocês. O grande objetivo dessa reunião é apresentar o trabalho feito até então, né, a proposta a vocês, e solicitar a vocês, né, como CTUs das unidades, apoio no sentido de incentivar as pessoas das suas unidades, todas as pessoas, a participar, a sugerir, né, a ter interesse em ler o material, porque é algo que está ligado diretamente à nossa carreira, né? Carreira PAEP, qual a gente pensa que as pessoas precisam interagir, se interessar aí, porque está falando de cada um de nós, né? Então, é muito importante que vocês façam esse trabalho junto aí às unidades. Nós já fizemos esta mesma reunião com os RHs, numa data em que vocês, CTU, já tinham um compromisso de agenda com a DGA, a gente estava acompanhando isso, por isso a gente está fazendo em separado. E, na sequência, mais para frente, nós vamos fazer também uma reunião informativa para as CSAs. Então, é importante, o meu pedido, né, é que vocês fiquem bem atentos ao material, incentive as pessoas a participar, dê sugestões, né? Esse material será disponibilizado amplamente para a comunidade via os e-mails individuais, os e-mails institucionais, né, de cada um de nós, e também pelos RHs e pelas as listas, pela lista dos CTUs, né, para que a gente tenha uma ampla divulgação e as pessoas possam contribuir com a proposta que está sendo encaminhada. A revisão do anexo 3 é um pedido da comunidade que vem sendo colocado desde o início dos trabalhos com o olhar sobre a nossa carreira, e esse GT tem trabalhado aí, como eu disse, com muito empenho e muita dedicação para apresentar essa proposta para vocês. Eu vou passar agora para a Lucimara, né, que faz parte do nosso GT, que vai conduzir a apresentação para vocês aí. E como o Paraíso disse, após a gente fica aberto aí a dúvidas, né? E fiquem à vontade aí para apresentar suas dúvidas nesse momento, ok? Lucimara, por favor. Obrigada, Cidinha. Bom dia a todos e todas. Eu vou colocar a apresentação aqui. Só confirmem para mim se vocês já estão visualizando. Sim, já. Ótimo, obrigada. Então, a gente está trabalhando, né,
e a revisão desse anexo, né, foi constituído um grupo de trabalho, né, no ano passado, que vem trabalhando na revisão dos requisitos para a progressão na carreira, né, o anexo 3, né, da deliberação CAD 9 de 2018, que foi alterada em 2021, e o nosso planejamento, esse trabalho que a gente está fazendo não vai ser incorporado no ciclo desse ano, nesse ano, e a previsão é que seja a partir do processo de progressão de 2024, tá? O grupo, ele é bastante representativo, né, então ele é presidido pela Cidinha, né, da DGRH, né, aí a gente tem também o Adilton, da DERS, a Bianca, do STU, Cristiane, da DGRH, Eliette, do HC, o Eduardo, acho que é do IFIX, né, acho que estava errado aqui, se não me engano, Gabriela, do STU, Giovanni, do CAISME, Luciana, do PAGU, eu, da FCA, e a Rosilene, do CESOP. O Eduardo, acho que está como representante do STU também, gente, acho que era isso. Quais são os objetivos do GT, né? A gente, desde o início, né, tem como objetivo, né, a gente queria ter uma visão, né, mostrar o que o servidor precisa fazer para progredir na carreira, competências, habilidades, capacitação, experiência, atuação, né, para que ele tenha uma visão geral, né, de carreira mesmo. Trazer um documento mais objetivo e claro para os servidores, avançar para uma maior objetividade de avaliação, então a gente incorporou, tem tentado incorporar comprovações para cada critério, né? Quais seriam esses documentos, ou o que a gente deveria fazer para informar que a gente atende determinado critério ou não. A gente já está vislumbrando a integração com a gestão de desempenho, que é um outro processo que a gente vem trabalhando aí na elaboração dos planos de ocupação. E a gente também tem esse objetivo de ter uma proposta coletiva, né, que atenda as diferentes funções da carreira PAEP. Aí, o que a gente tem como resultado, que é o que a gente quer apresentar para vocês, né? Então, a gente inclusive, mudou o nome, porque a ideia é a gente ter essa visão geral mesmo, do que a gente precisa fazer para progredir, tanto na horizontal quanto na vertical, para os 3 segmentos, fundamental, médio e superior, né? Então, a gente quer ter essa visão mais sistêmica, né, dos parâmetros em todas as frentes, não só um anexo para a progressão vertical, como a gente tem hoje. Então, por isso que a gente coloca uma proposta de quadro orientativo para a progressão horizontal e vertical, orientativo não só para os servidores, mas também para as chefias, enfim, para a instituição como um todo, né. Então, a gente trabalhou com 3 grandes frentes, né, a do desempenho, a complexidade, né, e os requisitos, que a gente identificou como capacitação, experiência e participação em comissões e projetos. Então, esses requisitos todos é o que dariam um norte aí para a nossa carreira, né, para as progressões. Então, a gente definiu alguns parâmetros de desempenho no trabalho, né, que o foco é o desempenho, né, e quais são? O conhecimento sistêmico da organização, referência e visibilidade do trabalho, inovação, liderança, trabalho em equipe, resiliência e comunicação. A gente definiu parâmetros de grau de complexidade do trabalho, que são a atuação, tratamento da informação, escopo de responsabilidade e autonomia. E, por fim, a gente definiu alguns requisitos mínimos de acesso aos níveis da carreira, que devem ser considerados aí para a progressão vertical, né? Que aí vai entrar capacitação ou experiência, o resultado da avaliação de desempenho e outros requisitos de acesso, como, por exemplo, participação em diversas comissões, internas ou externas, GT, conselhos, câmaras, colegiados, congregações, bancas, instâncias, enfim. Aqui entraria uma atuação em comissões de forma geral mesmo, que acho que contempla, abarca bastante alternativa aí nessa participação em comissões. A gente tem também, aí no caso, para quem tem carga gratificada, a gente entraria com mais 2 parâmetros no desempenho do trabalho, né, que é o relacionamento interpessoal e capacidade de articulação. Esse parâmetro seria utilizado
tanto para quem tem subordinados como para quem não tem subordinados, com uma pequena diferença, né? E a capacidade de delegar responsabilidades, que seria para quem tem GR com subordinados, tá? E eles estariam dentro do desempenho no trabalho. Esse a gente vai divulgar para vocês por e-mail, né, o quadro completo, né, então aqui eu vou passar rapidamente pelo quadro, para vocês terem uma ideia, né, do nosso quadro. Eu estou usando aqui só o segmento superior, mas vai ter um quadro para os 3 segmentos, tá? Então, como eu disse, né, a gente tem os parâmetros de desempenho no trabalho, então, por exemplo, o conhecimento sistêmico, né, e a gente vai ter o que se espera para cada um dos níveis. Os níveis, eles foram mantidos, a quantidade de níveis que já existia anteriormente. Então, são 3 níveis para o segmento fundamental, 4 níveis para o segmento médio e 5 níveis para o segmento superior, tá? A gente manteve a mesma quantidade. Então, por exemplo, aqui, né, no caso do conhecimento, então, o que seria o nível 1, né, na nossa proposta do GT? Possui conhecimento relativo ao conteúdo exigido no edital de concurso em que foi aprovado. A comprovação, ela vai constar no sistema, que seria a escolaridade, né, ensino superior completo. Para o nível 2, aí a gente vai agregando mais exigências, né, vamos dizer assim. Possui conhecimento atualizado das normativas da Unicamp no escopo de suas atividades, bem como demonstra buscar uma visão sistêmica em sua área de atuação, né. A comprovação seria o tempo de experiência ou formação contido no requisito mínimo de acesso, né. O nível 3, possui conhecimento atualizado das normativas da Unicamp no escopo de suas atividades, bem como possui conhecimento avançado na sua área de atuação. Os requisitos, em alguns parâmetros, eles alteram, em outros eles são os mesmos, tá? No caso aqui é o mesmo, porque ele vai remeter a um outro critério que tem diferença, né? Então, a gente está olhando as coisas de forma mais sistêmica e correlacionadas, né? Então, às vezes, a gente vai falar de desempenho junto com progressão vertical, então, a gente vai fazer essa correlação do todo, né? Para progredir vertical, não basta só ter complexidade, tem que ter também um determinado desempenho e atingir os requisitos mínimos de acesso. Então, a gente está tentando olhar de forma bastante sistêmica mesmo, e tentando dar mais objetividade aí e clareza com relação também à comprovação, ou documentos que podem ser apresentados, tá? Eu não vou ler todos, mas aí a gente vai ter isso para cada um dos parâmetros, então, conhecimento sistêmico da organização nós vamos ter também, né? Aí vem a referência, a visibilidade, a gente tem as propostas para cada um dos níveis, né? Por exemplo, esse daqui da referência e visibilidade no trabalho, no nível 2, a gente já acrescentou que a pessoa deveria apresentar atuação em projetos, sejam eles técnicos, administrativos, acadêmicos, prêmios, divulgação, treinamentos, então isso a gente entende que seria uma comprovação importante para demonstrar referência e visibilidade no trabalho, né? E é importante que, ao olhar o quadro, vocês se atentem também a esses documentos para ver se estão adequados aos parâmetros, né? Aí a gente vai passando, então, por todos os parâmetros de desempenho, então tem trabalho em equipe, resiliência, comunicação, e o que se espera em cada um deles, né? No caso aqui, a gente tem o relacionamento interpessoal, que eu comentei, que é para quem tem GR, né? E para quem não tem. A diferença entre eles é mais o feedback aqui, né? Foi na nossa avaliação aí do grupo. Então, por exemplo, quem tem GR sem subordinados, né? No nível 1, procura conhecer o potencial e habilidade das pessoas com quem interage, a fim de se comunicar adequadamente. Né? No nível 2, conhece o potencial de habilidade das pessoas com quem interage, a fim de se comunicar adequadamente e procura articular processos e pessoas para atingir determinado resultado. E assim por diante, até chegar ao nível 5, né? Que ele é mais completo, né? Então, percebe, valoriza, estimula o potencial das pessoas com quem interage, bem como contribui para que elas superem suas inabilidades, as transformem positivamente, articula com eficiência processos e pessoas para atingir determinado resultado, né? Então, a gente foi fazendo essa gradação para cada um dos parâmetros.
Finalizados os parâmetros de desempenho, a gente entra nos parâmetros de grau de complexidade do trabalho, que no caso eles são divididos em 4, né? A atuação, o tratamento da informação, o escopo de responsabilidade e a autonomia, como eu já tinha comentado com vocês. E aqui, por exemplo, como comprovação, entra o plano de trabalho, né? Então, como que a gente vai avaliar? A atuação seria mais na parte de complexidade do trabalho mesmo, né? E aí a gente incorpora o plano de trabalho. Nesse caso, a gente incorpora alguns comprovantes diferentes, conforme o nível, né? Por exemplo, aqui no nível 4, então, entra além do plano de trabalho, elaboração de projetos administrativos, acadêmicos, treinos, divulgação, né? Elaboração de treinamentos. No tratamento da informação, que é um outro parâmetro, né? A gente já incorpora também, a gente mantém só o plano de trabalho, né? A ideia é a gente fazer um plano de trabalho correlacionado com o que vem sendo feito na gestão de desempenho, né? A gente começar a unificar as coisas. E assim por diante. Então, a gente foi fazendo esse trabalho, né? Para cada um dos itens e para cada um dos segmentos. Aí a gente vem, depois do grau de complexidade do trabalho, tem os requisitos mínimos para acesso aos níveis da carreira, né? Que são quais, né? A capacitação e ou experiência, né? Então, a gente define, né, uma proposta de tempo, uma coisa mais objetiva. Então, por exemplo, no nível 2, né? 9 anos de experiência na função na universidade ou 6 anos de experiência na função e cursos específicos da área de atuação. A gente prevê a atualização de 9 horas, né? De 90 horas, desculpa. 4 anos de experiência e graduação na área de atuação, diferente do requisito de ingresso, e ou especialização, e ou mestrado na área de atuação. Então, a ideia aqui foi a gente vincular as coisas, né? Então, a gente reduz o tempo conforme a capacitação, né? Por isso que é a capacitação e ou experiência. E aí, a gente foi fazendo isso para cada um dos níveis, tá? A gente previu também um desempenho, então seria a ideia de ter um resultado satisfatório nas avaliações de desempenho, né, para que a pessoa consiga progredir na vertical também, é a associação do plano de trabalho com o resultado daquele plano de trabalho, que seria o desempenho, né, e outros requisitos, tá, que são, na verdade, opcionais, mas a gente achou importante constar aqui, né, que são as participação em comissões que eu já tinha comentado anteriormente. Quais são as próximas etapas, né, do nosso grupo de trabalho, né? Então, a gente vai divulgar por e-mail para vocês um formulário para vocês e para toda a comunidade, né, de todos os servidores da carreira PAEP vão receber um e-mail, né, explicando isso que a gente está colocando para vocês e pedindo uma contribuição, né, por meio do preenchimento de um formulário. A gente deve divulgar esse formulário no início de abril, né, e os servidores teriam um período aí de 4 de abril a 24 de abril para preencher esse formulário, tá? Depois de receber essas sugestões, né, essas manifestações, comentários, a gente vai analisar e incorporar no nosso trabalho, né? Então, o grupo vai ter que fazer aí uma consolidação disso. Após essa consolidação, a gente finalizar o trabalho de fato, aí a gente vai encaminhar, né, o relatório do GT, e vai passar pela CIDF, né, para alterar as normativas relacionadas, né, e para a CAD também, né, e aí por isso que a gente vai conseguir implantar isso só a partir de 2024, né, então o documento vai passar a valer a partir do processo de progressão de 2024, se a gente conseguir cumprir aí o nosso cronograma. Acho que é isso, a gente conta com a participação de todos os servidores da carreira PAEP e o de vocês também aí na divulgação, enfim, no trabalho aí nas unidades, para a gente conseguir o máximo de participação possível aí no nosso formulário. Obrigada, a gente fica à disposição aí para dúvidas. Obrigado, Lucimara. Não sei se alguém mais do grupo quer complementar alguma informação, se a gente pode abrir para perguntas. Eu estou vendo aqui no chat, não temos perguntas ainda.
e não temos nenhuma mão erguida ainda. Então, quem quiser perguntar, acho que pode ficar à vontade também. Clicar na mãozinha e a gente vai conversando. Acho que não temos dúvidas. Não sei se esse dia quer complementar alguma coisa. Não, é deixar aberto, né, para comentários, dúvidas, perguntas. Lembrando que o material, né, vai ser enviado e vocês também terão tempo para ler, trabalhar com calma. Mas seria bom aí, né, a gente debater um pouco, a gente fica aberto. Tem uma mãozinha levantada aí, ó. Sibeli. Isso, por favor, Sibeli. Oi, Cidinha. Na verdade, assim, de todos os documentos que vocês já compilaram e assim, e compartilharam conosco nessa reunião, de verdade, eu fiquei com algumas dúvidas, mas eu acho que é importante a gente ter esse documento em mãos para ler, porque talvez eu não tenha entendido, sabe, algumas coisas, principalmente no que tange, por exemplo, para você conseguir passar de nível e comprovar, né? Você tem que ter o curso de graduação com aquele perfil de atividade que você está atuando. Isso me deixou um pouco preocupada, mas eu não sei se eu entendi direito ou não, então eu acho que tendo o documento fica mais fácil da gente conversar, porque eu não tive acesso a ele ainda. Ô, Sibeli, obrigada pela pergunta aí, ou pelo comentário. Eu acho que com certeza, né, quando vocês estiverem com o documento, vai ficar mais fácil vocês lerem mais que uma vez e apresentar dúvidas e sugestões, e durante esse período a gente também vai ficar à disposição. Mas o grupo fez uma reflexão muito importante no sentido da gente entender, assim, olhar todos os servidores que a universidade hoje, né, tem, né? Pessoas que entraram nos últimos anos e pessoas que estão aqui há mais de 30 anos. Então, a gente colocou como proposta para a comunidade avaliar também, sugerir, no sentido de que as pessoas podem crescer, né, por tempo, experiência ou por qualificação, né? Então, você pode encurtar essa possibilidade de crescimento na carreira se você tiver uma qualificação, for adquirindo qualificações na área de formação, obviamente sempre na área de formação, né? Então, tem duas formas. Então, a pessoa que não tem um interesse ou não tem uma condição de ficar se qualificando continuamente, ela vai ter o tempo e experiência. Então, lá tem EO. Então, a pessoa pode crescer por duas vias. Então, com isso, a gente contempla, né? Vamos dizer assim, a gente fez tipo uma caracterização, né, dos servidores PAEP na Unicamp como um todo. Então, aí há essas duas possibilidades de desenvolvimento na carreira, né? A gente achou isso importante, né, olhar os servidores como um todo, né, na universidade. Só para tipo de reflexão aí. Minha fala, se alguém do grupo quiser acrescentar alguma coisa, fiquem à disposição aí. Fiquem à vontade, quer dizer. Tem uma pergunta. Desculpa. Você ia falar da pergunta do chat? Isso mesmo, que pode. Fica à vontade, então, por favor, Lucimar. É o que eu tinha lido, né? Se os diplomas já tiverem sido colocados na vida funcional, ainda serão validados? Né? Acho que é uma pergunta que surgiu também no RH em redes nesse dia. Então, gente, olha, depois que nós fecharmos todo esse material, né, essas sugestões, nós vamos ter que normatizar um pouco essas questões, né? Então, isso a gente vai normatizar mais para frente, um pouquinho, né? Numa IN, numa instituição normativa, para a gente poder entender esses tempos, esses prazos. Então, a gente vai ter que ter um corte nisso daí, né? Quem fez algum curso,
vão ter que olhar antes de entrar na Unicamp. E a pessoa, quando entra, o concurso já prevê uma formação, uma qualificação, né? Mas nós vamos normatizar isso mais para frente em IN. Então, essa pergunta é recorrente. Quem já usou o título para progressão, vai poder usar novamente? Né? Então, a gente vai ter que olhar tudo isso, né, para poder não criar uma incoerência aí da pessoa ter uma avaliação 2 vezes sobre a mesma qualificação. Né? Então, a gente vai, mais para frente, a gente vai colocar aí uma normativa para isso. Então, por isso que é importante todo mundo ler e apresentar sugestões. Né? Por que é importante isso estar na comunidade? A comunidade fazer esses questionamentos, ter esse olhar, apresentar as dúvidas, para depois ficar mais fácil do grupo normatizar. A gente tem as ideias, mas é importante que isso seja reforçado, que tenha contribuição do máximo de pessoas possíveis. Por isso que a gente insiste, né, que todos nós, vocês, incentivem as pessoas a participar e a contribuir com o material. Se alguém quiser acrescentar. Joia, Cláudia ergueu a mão, por favor, Cláudia. Mas o que eu queria colocar aqui é uma questão... Cláudia, desculpa, o seu áudio está bem baixinho. Mais velho. Acho que está dando para escutar? Está dando para escutar, mas vamos tentar, está meio emboladinho, mas vamos tentar. O que eu queria colocar aqui para vocês é a questão da carreira. Se a gente olhar aí o nosso histórico, e aí todas as mudanças que já foram feitas na carreira, a gente tem que considerar, eu acho que no meu ponto de vista, e muitas pessoas que já tinham progredido na carreira, com as mudanças na carreira, ficaram achatadas, né? Conforme foram acontecendo as progressões, tinham pessoas que já era para estar muito mais evoluídas na carreira, e aí vieram os ajustes, os acertos que foram feitos, e a gente vê aí que tem muita gente com muito tempo na carreira e que está no início, se a gente olhar, né? Então, quando a gente fala dos diplomas que já estão lá, eles já foram utilizados, muitas vezes já foram utilizados em avaliações de desempenho, mas eles simplesmente se perderam. Eles se perderam por conta desses ajustes que foram feitos na carreira e que foram simplesmente engolidos, né? Então, eu acho que isso seria um ponto para ser considerado pelo grupo na hora que for ver, né? Eu acho que é um ponto importante para ser considerado, principalmente das pessoas que estão aqui há mais tempo. Se for, né, o andar da carruagem aí acabou levando, para muita gente, levou tudo isso embora. Cláudia, obrigado. Não sei se alguém do grupo quer falar sobre isso. Eu queria complementar para isso. Tudo bem, por favor. A gente discutiu um pouco isso no grupo, né? Agora eu resgatei aqui a nossa discussão, e, a princípio, o que a gente pensou seria com relação aos cursos de capacitação, que seriam esses da Educorp, enfim, esses outros tipos de treinamento, né? Na área de atuação, eles poderiam ser apresentados para pleitear a progressão somente uma única vez ao longo da carreira, tá? Essa foi a ideia, porque a gente até colocou horas, não sei se vocês lembram, 90 horas de atualização, tá? Então ela conta sempre no período que você, entre uma progressão e outra, né? Com relação aos títulos obtidos, que são graduação, especialização, mestrado e doutorado na área de atuação, eles poderiam ser apresentados para pleitear a progressão ao longo de toda a carreira do servidor, tá? Os títulos desde que não tenham sido utilizados como requisito de ingresso, tá? Então, eles poderiam ser utilizados na progressão. Então, por exemplo, no caso do nível superior, né, como já é um requisito de ingresso, ele não poderia apresentar de novo esse título, tá? Para pleitear a progressão na carreira. Mas os demais títulos que não são requisito de ingresso, ele poderia apresentar
pleitear a progressão ao longo de toda a carreira. Então, a gente discutiu algo nessa linha, tá? Mas não está fechado, mas só para vocês terem uma ideia do que a gente discutiu no grupo, porque houve bastante discussão sobre isso. Joia, Lucimara, obrigado. Cláudia. Paulo, quer falar? Por favor. O áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo? Tá meio baixinho, mas acho que se a gente prestar atenção, a gente escuta. Vamos lá. Melhorou? Sim, Melhorou. Tá. Meu microfone aqui ele é bastante precário. Bom, primeiro, parabenizar o pessoal que trabalhou. Dá para ver que foi um trabalho bastante significativo. Eu queria fazer algumas observações, porque me parece que a gente tem uma dinâmica dentro da Unicamp de muito tempo de circunscrever o debate sobre a carreira a determinados aspectos que vêm de cima, ou seja, eles dizem que tem um tema de deliberação, então tem um anexo, vamos melhorar esse anexo. E muitas vezes o problema não está aí, né? O problema é a própria deliberação inteira. E eu acho que a gente precisa, quando a gente tem a oportunidade de reunir muita gente, aproveitar para colocar questões que nem sempre querem que a gente coloque, né? Eu acho que a primeira grande dificuldade que nós temos é que o nosso processo de avaliação ele é muito diferente de outras categorias, né? das outras carreiras. E, claro, nossa carreira ela é bem diversa, bem diversificada, mas se nós pensarmos bem, em outras carreiras também o processo de trabalho é muito diverso. Veja, eu trabalho na parte administrativa do CLEI. Quem faz a parte administrativa do CAISM é diferente do meu trabalho, com certeza é diferente. Mas se nós pegarmos um pesquisador do CLEI e um pesquisador do CENIB, por exemplo, a diferença do trabalho é muito maior. E, no entanto, a diferença de avaliação de carreira é menor para eles. O trabalho deles é mais... o processo de progressão ele é mais determinado e ele é até mais quantificado. Apesar de eu não ser grande fã da quantificação, não sou, mas eu acho que pior ainda é o grau de aleatoriedade, no sentido de que eu não consigo prever, no começo do ano, o que é que eu preciso fazer para estar apto à avaliação, à progressão ao final do processo. Porque, no limite, é sempre muito comparativo e a partir de parâmetros que, ainda que a gente se esforce por torná-los mais objetivos, eles são fundamentalmente subjetivos e indeterminados, né? Complexidade, autonomia, conhecimento, eles são determinados. Eu acho que esta é uma dificuldade. Acho que, e aí, tentando já pensar em algo mais pontual, que eu acho que pode promover uma mudança, que tem a ver com o debate sobre a titulação. E eu faço a discussão com muita tranquilidade, porque ela nem beneficiaria, né? A minha titulação é rigorosamente idêntica àquela que o meu cargo exige. Mas nós temos uma experiência nas universidades federais, que tem uma carreira que eu acho que essa sim nós deveríamos estudar como referência para a gente, que a titulação é tratada separadamente do processo de progressão. Ou seja, na qual toda titulação formal que é superior à exigida, o mínimo exigido pelo cargo, toda, ela é automaticamente reconhecida, não no sentido de que você muda o seu cargo, mas você ganha funciona como um adicional. Então, se você entra no nível médio e você termina no nível superior, você ganha um adicional de tantos por cento no seu valor exato. Aliás, nas federais, só para você ter uma ideia, se eu presto um concurso para o nível médio e eu já tenho um nível superior, eu já começo ganhando. E isso independe de aceitação de chefia,
isso independe de avaliação, se o título é bom, se é ruim, porque isso daí, esse negócio de, mas esse título serve para o seu trabalho ou não, isso é a coisa mais indeterminada possível, né? Depende da capacidade de julgamento do gestor. E nem sempre a turma tem. E eu acho que esta é uma melhoria que nós podemos sugerir imediatamente. Porque senão a gente cai numa... Eu queria encerrar com isso, desculpa, eu estou falando muito, com uma contradição, um problema na nossa carreira, que é o seguinte: a ideia de que a gente avalia o último período. E olha a situação. Tem um determinado ano em que eu fiz muitos cursos, em que eu tive uma produção grande, tenho muita coisa para mostrar. Neste ano, o recurso disponibilizado é minúsculo. E eu fui muito bem, fiquei em segundo, só tem recurso para um. No ano seguinte, em que eu já não fui tão bem, ou que talvez eu nem tenha me inscrito, as pessoas às vezes fazem isso, né? Elas ficam desanimadas e não se inscrevem. No ano seguinte tem muito recurso. E aí eu fiquei em sétimo e contemplou 6. Ou seja, o contemplar ou não contemplar, ele vai ignorando aquilo que eu já fiz para trás. E acho que isso tende a causar um problema, um prejuízo para a trajetória do funcionário, porque a gente vai perdendo. E vamos convir que após, nós temos muitos casos de funcionários que ficam 30, 40 anos na universidade, e isso vai se perdendo, isso gera desmotivação, isso gera desânimo, isso gera prejuízo ao trabalho. Então, eram essas minhas considerações, mas, novamente, parabenizar o trabalho da turma aí. Obrigado. Joia, Paulo, obrigado. A gente tem uma pessoa aqui com a mão levantada. Adriana, por favor. Adriana Bueno. Oi, eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Estamos ouvindo, sim. Eu ainda estou rouca. Eu queria que, assim, eu cheguei atrasada na reunião, eu vou ler todo o material, mas eu entendi, eu cheguei bem na parte da formação, dos cursos, da capacitação. Eu vejo por mim, eu sou assistente técnica, sou formada em Direito, mas a minha formação não tem nada a ver com a função que eu exerço aqui. Eu penso nos servidores também que chegam bem cedo e saem bem tarde, eles não conseguem fazer curso. Me preocupa essa capacitação, desbalancear um pouquinho do pessoal que vem e trabalha. Não que eles não trabalhem, não é isso, mas que não consiga fazer cursos, do pessoal que ainda consegue, né, é um pouquinho menos acelerado e consegue fazer o curso. Me preocupa um pouco isso, estar na progressão. Era só a minha consideração, é só isso. Depois eu vou ler, eu vou escrever, ao invés de falar, porque tá péssimo para eu falar. Obrigada. Deus, deu para sentir seu sofrimento, Adriana. Eu tô até vermelha de vergonha dessa voz. O esforço que ela fez ao falar. Mas deu para entender, sim. Obrigado. Cibele, por favor. Eu acho que eu vou aproveitar a deixa da Adriana para complementar que eu compartilho também dessa preocupação que ela trouxe. Porque agora, pela primeira vez, eu estou tendo uma visão um pouco mais ampla de todos os servidores aqui do Instituto. E, inclusive, pela própria sistema de gestão de desempenho, que a gente está contatando mais todo mundo. Foi uma iniciativa ótima para a gente se aproximar de coisas que a gente já devia ter se aproximado antes. E eu vejo servidores cumprem as atividades, mas com muito tempo para fazer curso. Muito tempo mesmo. E que é algo preocupante também, tá? E outros servidores, assim como a Adriana trouxe, exemplares que, por estarmos numa situação de cobertor curto, no sentido de falta servidor, tem muita demanda, vamos abraçar a causa, que já está até bem esgotado, é um olhar que a gente vai ter que ter a esses servidores, mas que não tem tempo para nada.
de verdade, sabe? A gente vê o esforço e esse esforço tem que ser reconhecido. Então, quando for colocar esse ponto de avaliação, e quando geralmente tem uma comissão, um comitê que vai analisar a documentação, de alguma forma isso tem que ser considerado, não pode ser algo subjetivo que a gente não coloque como um ponto importante, né? Pensando justamente nas injustiças que podem acontecer. Eu acho que a gente tem que costurar isso muito bem. Pode ser que a preocupação vocês já tenham tido, inclusive na discussão de vocês, né, sobre isso, né? Mas é bom estar claro para todo mundo que isso está sendo contemplado e foi pensado também. Obrigada. Joia, Cibele, obrigado. Lucimara, por favor. Eu vou tentar, depois o grupo pode contribuir também, mas eu vou tentar responder algumas questões, né? O Paulo Gouveia colocou pontos bastante importantes. Sim, a gente tem discutido isso que vocês colocam há bastante tempo, né? E a gente não vai ter o mundo ideal, né? É sempre um trabalho muito difícil esse da carreira, principalmente porque a gente tem realmente uma diversidade ali de funções, né? Que inclusive o Paulo comentou, né? Mas a ideia nossa, quando vocês falam assim, revisar o anexo 3, eu sei que é uma coisa limitada, mas o grupo tem essa consciência e fez uma expansão disso, tanto é que ele está trazendo a proposta não de uma atualização do anexo 3, como foi pedido, mas de um quadro orientativo que olha para a carreira como um todo, né? E a gente vai tentar incorporar esse quadro orientativo nas deliberações, para que a gente tenha uma visão do todo. E a gente entende também que as progressões, elas não podem ser olhadas só por uma determinada perspectiva, né? Então, a gente tem que associar desempenho com complexidade do trabalho, com capacitação, né? A gente está numa universidade, então a gente tem que considerar a capacitação. E a gente vai considerar também a experiência. Então, a ideia é a gente ter aí vamos chamar assim, multicritérios que avalie as pessoas, né, de uma forma mais sistêmica, e aí as pessoas vão progredindo, né? Então, a ideia é associar, né, essas coisas todas, e não olhar isoladamente. Então, eu posso ter, como vocês citaram, um funcionário excelente que não tem titulação nenhuma, ele vai progredir nessa perspectiva de que ele é excelente, mas ele não tem titulação. Vai ter funcionário que tem uma titulação excelente, mas tem um desempenho aquém. Então, ele vai progredir conforme isso, e assim por diante. Então, a ideia é mesmo ter uma visão do todo, considerando essas grandes frentes, entendeu? No caso, o Paulo colocou, né, de a gente ter uma discussão pontual sobre a titulação, né? É um ponto bastante polêmico, né, essa questão da titulação. Alguns defendem que tem que ser automático, outros defendem que não, e a gente analisou no grupo que a gente teria que ter realmente essa visão sistêmica, né, que é olhar não só para a titulação, como também para a contribuição dessa titulação no ambiente de trabalho, né. E aí a gente vai começar eu sei que é uma visão, difícil, às vezes, da gente enxergar isso na prática, eu sei, vai ser um desafio muito grande, mas a nossa ideia é olhar isso como um todo, né? Não deixar de olhar para nada, mas começar a olhar isso de forma sistêmica, né? Então, na minha visão, um funcionário que é muito bom, mas ele está ali na complexidade operacional, ali ele não tem requisito para progredir, às vezes, para o nível 4, 5, enfim, ele parou no 3, mas ele vai continuar progredindo na horizontal, né? Então, quando a gente olha a progressão, a gente tem que olhar a progressão de várias frentes. Então, não necessariamente todo mundo vai progredir na vertical, mas ele vai ter oportunidade e, se Deus quiser, vai ter recurso para progredir na horizontal, né? Então, a ideia é a gente ir analisando as funções como um todo, tá? E a questão da titulação, Paulo, acho que você pode, inclusive, fazer essa sugestão, tá? O grupo analisou que realmente a gente tem que olhar as coisas de forma sistêmica, né? E também essa questão que você comentou dos fundamentos, dos critérios, às vezes, serem subjetivos. Sim, a gente se debateu e discutiu muito sobre essa questão da comprovação, por isso que eu ressaltei que é interessante vocês olharem, porque ao mesmo tempo que a gente quer uma objetividade, ela é muito difícil, A gente discutiu várias vezes no grupo, a gente tentou buscar a maior objetividade possível, mas em alguns casos é difícil,
É muito difícil. Por isso que eu ressalto que é bom vocês olharem isso, né? Eu julgo que nenhuma avaliação de desempenho é 100% objetiva. Eu não acho muito difícil ter algo nesse sentido. Então, sim, a gente tem algumas coisas ali que vão continuar sendo objetivas, mas a gente está migrando para buscar uma objetividade o máximo possível, né? Com relação ao comentário, né, da Sibeli, desculpa, esqueci, de não anotando aqui, a outra colega que também fez o questionamento com relação à formação, né? É isso que eu comentei, né? A gente ter uma avaliação mais sistêmica. Então, não é porque a pessoa não faz as coisas que ela não vai progredir, né? Ela vai progredir também. E a gente tem esse desequilíbrio mesmo, eu tenho também aqui na minha unidade, essa questão de que tem funcionários que têm uma carga de trabalho maior que às vezes não conseguem se atualizar, e é isso que acho que, no meu entendimento, a gente vai ter que trabalhar isso também para dar oportunidades para todo mundo, né? E estando isso no anexo, no quadro orientativo, isso vai ser exigido, inclusive, dos gestores aí, para a gente poder propiciar esse desenvolvimento aos colaboradores, né? Então, eu entendo que a gente pode ir avançando nesse sentido, tá? Não vai ser perfeito na primeira vez, mas a gente pode conseguir avançar nisso sim. E eu sei que tem esses desequilíbrios mesmo, né? Com relação, alguém comentou sobre períodos, né? Eu vou progredir, acho que foi o Paulo, e vai esquecer tudo que eu já fiz. Não, eu entendo que os seus títulos, sua capacitação, ela vai ser olhada entre as progressões, né? Então, se você está no nível 1, e está pleiteando uma progressão para o nível 2, se você atinge todos os requisitos, tudo que consta lá, eu entendo que você vai usar tudo desde o ingresso, né? Mas é uma visão minha, a gente acabou, acho que isso vai entrar depois nas instruções normativas que a Cidinha colocou, né? Mas eu acho que não faz sentido, se eu não progredir, eu não vou poder usar o que eu já fiz, né? Para mim, acho que você tem que, entre uma progressão e outra. Então, por exemplo, eu progredi esse ano para o nível 2, eu não vou usar as mesmas coisas que me levou a progredir para o nível 2. Eu vou ter que usar do nível 2 para o nível 3, e assim por diante, do 3 para o 4. Então, se a gente, por um acaso, não conseguir progredir por questão de recurso, eu entendo que a gente não perde o antes, a gente vai acumular mais coisa para a próxima, pleitear a próxima progressão, tá? Mas isso já é uma questão que acho que o grupo não fechou também, tá? Só deixando claro para vocês. Aí eu não sei se alguém do grupo quer complementar. Eu gostaria. Em relação eu vou estar passando na frente da Cidinha, mas é rapidão, Cidinha. Fique tranquilo, Rose. Em relação às competências essenciais, como que a gente consegue ver as competências essenciais? Ela é conhecimento, habilidades e atitudes. Então, se a gente está pensando em carreira, não tem como pensar, do meu ponto de vista, que o colega do lado, ele trabalha tanto que ele não tem tempo para se capacitar. Não tem como, em lugar nenhum, nem no serviço público e nem no serviço privado, pode pensar dessa forma. Não. O ATU ele pode ter, o CTU ele pode ter assim, uma carga bruta de trabalho, mas ele tem que ter, nesta carga bruta de trabalho, um momento de qualificação. Todo servidor precisa de qualificação, capacitação, todo. Não interessa qual é a função. Ele tem que ter, acho que o processo de gestão de desempenho, entendo que ele vai dar conta disso, ou pretende se dar conta disso também, né? Porque sem qualificação, como é que você desenvolve as suas habilidades? Eu vejo assim que a universidade pecou esses anos todos em não priorizar ou dar a devida atenção à capacitação. E acho que esse trabalho que a gente tem feito, a gente está debatendo muito isso, porque todo mundo que está ali também, né, sente na pele. Por exemplo, você tem várias pessoas ali que têm um volume de trabalho grande, mas para poder debater ali no GT. Então, eu acho que
Da mesma forma que a gente tira tempo para ir para as reuniões, para debater em reuniões oficiais, a gente tem que ter um tempo garantido por todo mundo, por todas as chefias, o tempo de capacitação. Se vai ser a primeira graduação, a segunda graduação, como que vai ser levada em consideração essa capacitação, a própria carreira vai dar conta em conceitos em relação a isso. Mas eu não vejo, eu vejo isso com muito desconforto, a questão da qualificação não poder ser cumprida porque o funcionário tem um excesso de trabalho. Ele vai continuar sempre tendo excesso de trabalho, vai sair de férias, vai sair de licença-prêmio, mas ele também tem que ter um momento de capacitação dele. Espero ter ajudado e contribuído. Rose, obrigado. Obrigado, Lucimara, também. Cidinha, por favor. Eu perdi um pouco do comentário do Paulo, né? Eu não estava ouvindo direito, aí eu fui colocar esse negócio aqui. Mas eu agradeço a Lucimara aí que respondeu plenamente aí as questões que foram colocadas, né? E complementadas aí pela Rose. Eu quero enfatizar o trabalho que a DGRH tem feito de uma maneira mais forma integrada e sistêmica, e incluindo a informatização desses processos, que eu acho que fica mais fácil da gente fazer essa gestão, né, junto com toda a comunidade, com os RHs, vocês os CTUs, né, ATs, fica mais tranquilo da gente fazer isso a partir dos processos definidos e informatizados. Então, eu quero falar um pouco aqui da gestão de desempenho, né, que a gente está implementando em conjunto com toda a comunidade, principalmente os RHs, a partir do momento que a gente define, a partir da função de cada pessoa, o plano de trabalho, os requisitos de desempenho dentro daquele plano de trabalho. Na sequência, uma avaliação de desempenho. Na sequência, a realização do feedback e a construção em conjunto, chefia e servidor, do plano de desenvolvimento, que a gente está chamando de PDI, né? Eu entendo que a gente vai mudando uma cultura, gerando compromissos de ambas as partes, tanto da chefia quanto do servidor, em buscar se qualificar. Agora, enfatizando o que a Lucimara já disse, a carreira, ela tem vários pilares, né? Não é só qualificação, não é só desempenho, não é só participação em comissões, é isso que a gente está deixando bem claro. Quais as formas que a gente tem que ter claras para toda a comunidade, as possibilidades de crescimento na carreira. E essas formas precisam estar integradas. Eu posso crescer, eu preciso ter desempenho aliado a outras questões, a qualificação, a formação, a outras participações, além da minha função, além das minhas entregas do meu plano de trabalho, né, para isso ser tudo valorizado enquanto minha carreira, enquanto possibilidade de crescimento na carreira. Então, nós estamos, nesse momento, construindo tudo isso junto, né? Então, vocês estão acompanhando aí a construção da gestão de desempenho. Nós temos que ter os planos de trabalho bem acompanhados, isso é um direito do trabalhador, dele saber, ter claro, a partir da função de concurso dele, o que é esperado dele de desempenho naquele local, naquele posto de trabalho, né? Então, essa clareza é importante em termos de perspectiva de carreira, em termos de saúde ocupacional, né? Em termos de relações de trabalho, isso é muito importante, até que a gente, né, fortaleça, isso vire uma cultura, isso não passa a ser mais impedimentos, e aí, obviamente, isso vai trazer outras questões, como redimensionamento de quadro, né? Uma vez que a gente organize isso, o próprio servidor vai dialogar, eu estou entregando tudo, como foi colocado aqui, os exemplos, né? E eu também preciso me qualificar.
porque a necessidade, o PDI vai ser um acordo entre, né, o servidor e a sua chefia. Então, são processos de trabalho importantes que precisam ser integrados, conhecidos, construídos entre as partes envolvidas, para que tudo isso funcione e a gente tenha uma carreira que ela seja dinâmica, né? Que ela não seja uma carreira que vai dando, né, solavancos, né? Vai um pouco, para, vai um pouco, para, e não, seja um processo contínuo, né? São processos que têm o seu caminho, mas que lá na frente eles se encontram, né? Eles têm que ter uma integração entre eles. Então, era um pouco essa visão geral, né, que eu queria passar um pouco para vocês, para a gente ir discutindo e transmitindo, né, o trabalho que a DGRH tem conduzido aí com todas os grupos de trabalho, né, envolvidos nesses assuntos. Okay? Obrigado, Cidinha. Adriana ergueu a mão, por favor, Adriana. Eu entendi a parte, lógico, da capacitação e eu entendo que todos devemos ter essa capacitação. Eu concordo com isso. Seja aqui dentro da Unicamp, seja fora, eu acho que todo mundo tem mesmo. A natureza do ser humano é se capacitar, né? Só que, assim, o que eu demonstro no momento, e eu acho que a maioria dos órgãos estão assim, é falta de recurso humano, lógico, né? A universidade deu uma baixa, assim, absurda. Desculpa. Então, assim, eu vejo a realidade hoje, eu não vejo isso, por mais que vá haver algum concurso público, até você capacitar no trabalho as pessoas que estão entrando, a gente não vai conseguir fazer cursos. E essa realidade, eu posso falar do GGBS, a realidade do GGBS hoje não dá tempo dos gestores fazerem curso. Entendeu? Por exemplo, o coordenador está fazendo curso, eu não posso fazer. Se um dos coordenadores de área estão em um curso, o outro não pode ir, porque a gente não tem cobertura dentro do órgão. Não que lógico, a capacitação é perfeita, mas a realidade do GGBS, pelo menos hoje, não condiz com isso, entendeu? Isso é da capacitação. Eu só tenho uma dúvida, mas lógico que peço desculpas se vocês já tiverem comentado isso. Eu entendi que a Lucimara falou. O anexo 3, ele é como se fosse agora o pilar. Por quê? A gente está desenhando a gestão de desempenho, né? Vamos atribuir as atividades dos servidores, vem o anexo 3, para a gente poder deslizar na progressão. Eles vão... É isso mesmo? Seria isso, né? Gestão de desempenho, um anexo 3 que está ligado diretamente à gestão de desempenho, para poder ser feita a progressão. É isso, Lu? É isso mesmo que eu entendi, né? A progressão ela vai estar vinculada, a gestão de desempenho vai ter alguns parâmetros desse quadro, não todos os parâmetros, sim, mas só os parâmetros do desempenho, mas a ideia é ficar tudo correlacionado, isso. Tá. Eu vou analisar para depois eu dar meus palpites, então, para não falar o que eu não estou sabendo, tá? Obrigada. Obrigado, Adriana. Regiane, por favor. Eu queria pegar um gancho da fala da Rosilene, que ela falou sobre um tempo garantido para capacitação. Eu acho que vai de encontro ao que a Adriana também falou em relação à quantidade de pessoal que nós temos, né? Porque o que a gente acaba percebendo muitas vezes? A pessoa quer se capacitar, mas depende também do que ela consegue com a chefia dela. No mesmo centro, no mesmo instituto, você vê situações gritantes de funcionários que conseguem autorização, não vou nem falar no tempo em relação à atividade que ele faz, mas conseguem autorização para fazer mestrado, para fazer doutorado, enquanto para outros funcionários é demandado, um exemplo, um curso de inglês. A própria administração do local quer que aquela pessoa faça o inglês.
ela começa a fazer. Se ela começa a fazer no horário de almoço, tudo bem. Se ela pede depois um horário para fazer, vem alguma coisa assim, mas você não pode continuar fazendo no horário de almoço, porque a sua presença aqui é muito importante, porque as pessoas precisam falar com você, então dê um outro horário, vê se você consegue fazer à noite e tudo mais. Então, assim, são alguns exemplos que é por isso que eu trago essa fala da Rosilene, né, de ter realmente um tempo garantido para capacitação. Eu acho que o que a Cidinha colocou também já é uma resposta, eu acho que é isso, né, essa fala que esse trabalho ele está buscando uma mudança de cultura, eu acho que é muito importante, porque aí você consegue analisar todos os eixos, realmente fazer uma construção onde a cultura da universidade mude e que isso não passe a ser assim, olha, eu te conheço, você pode, mas você não pode, você pode, você não pode, né? Então, só uma fala nesse sentido. Obrigada. Obrigado, Regiane. Rosilene respondendo no chat. Quer falar, Rosilene? Não, eu só para reforçar a própria fala da Regiane, eu acho que e a da Cidinha é mudança de cultura. Nós não podemos incorporar essa situação como regra, porque senão, como fica, não é que fica a carreira? Não tem como. Como que você vai conseguir progredir na carreira se você não tiver capacitação? E eu sinto isso na pele. Durante esses anos todos, eu tive maior dificuldade, não por liberação dos chefes, porque não tinha recurso. Alguns cursos que eu tinha que fazer, até hoje, são muito caros, e é fora da Unicamp, pela Universidade Federal de Minas, que coloca os cursos sobre estatística. E eu não tinha dinheiro para ir particularmente, e a universidade, e aí especificamente o CESOP, não tinha condições de bancar esse curso. Então, hoje nós temos a Educor, podemos demandar reserva de dinheiro para poder fazer cursos fora, ou até mesmo cursos geridos pela Educor. Mas o que a gente não pode, é isso, talvez eu não tenha deixado claro na minha fala, é incorporar que, por conta de excesso de trabalho, a gente não consegue demandar a saída. E aí, as chefias, aí eu acho que a gestão de desempenho, ela pode dar conta disso, pode solicitar a liberação daquele funcionário para um tipo de capacitação. Porque o chefe vai ter que colocar o tipo de capacitação que vai ter que estar disponível para a progressão dele. Então, eu acho que a gente tem que se movimentar em mudança de postura e cultura. É difícil? Não é fácil. Com certeza, muita coisa nessa universidade não é fácil, nunca foi fácil e não vai ser. Mas eu acho que nós estamos no caminho. A gente precisa se movimentar. E é a partir daqui que a gente tem que se movimentar. É a partir dessa política de recursos humanos para movimentar toda modificar essa cultura de que, não, o funcionário vai ficar ali o tempo inteiro, o resto da vida, no mesmo lugar, na mesma referência, na mesma função, e ponto. Não. E não ter privilégios para uns e para outros. Por isso que tem que estar na gestão de desempenho. Concordo plenamente com a Cidinha na fala dela em relação à importância, né, dessa dinâmica. Tem que mudar, nós temos que mudar. Joé Rose, obrigado. Dando sequência aqui às inscrições, o Paulo, por favor. Paulo Gouveia. Vocês me ouvem? Estão ouvindo? Sim, sim. Eu queria duas coisinhas rapidinho. Primeiro, eu achei bem legal a observação sobre o plano de trabalho, que eu acho uma coisa importante, porque estabelece um parâmetro. Eu quero retornar ao exemplo da carreira pequena, porque foi um exemplo que como aqui nós temos uma revisão recentemente,
a gente se debruçou sobre isso. Porque acho que a gente progride do ponto de vista de tornar o processo de avaliação e progressão mais objetivo se nós tivermos não apenas a definição do mínimo do que a pessoa faz, mas de qual é o mínimo que ela precisa para ir para o próximo nível. Porque é exatamente assim que é na carreira PT. Tem um mínimo que ele precisa fazer, para estar no A. Para ele ser o B, qual é o mínimo para ele ir para o B? Porque isso significa, inclusive, que o próprio pesquisador, no caso, mas acho que isso se aplica a nós, com toda certeza, pode, inclusive, programar. E, assim, eu quero atingir esse ponto em 1 ano, em 2, em 3. E ele pode, inclusive, planejar por qual caminho ele quer chegar nesse patamar, né, em estar apto a uma progressão para outro nível. Isso, eu insisto, não é muito simples de fazer na nossa categoria, mas é mais complicado em uma área acadêmica. Não é menos complicado, é mais. A diferenciação é maior. Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante, porque senão não adianta nós supormos que nós precisamos evitar injustiças, evitar discriminações, se o processo, se os critérios de avaliação, por mais que a gente se esforce, eles continuam baseados em pilares que são conceitualmente indeterminados. Porque, volto a insistir, complexidade, autonomia, conhecimento, eles são conceitos indeterminados. Por mais que eu acho que tem um esforço de torná-los um pouco menos determinados, mas eles ainda são essencialmente determinados, e isso favorece os casos de discriminação, de diferenciação dos funcionários, as tais injustiças que a gente fala, em muitos casos com razão, né? Mas às vezes é só o sujeito que não foi contemplado que está reclamando. Em alguns casos talvez, mas em outros não. Então, a gente foge disso quando a gente caminha para uma coisa onde o funcionário se programa. Então, este é um ponto que eu acho que a gente poderia pensar, pegar a experiência da Unicamp com a carreira PQ. A outra coisa, e aí, por isso que eu acho que é importante a distinção entre o que é o processo contínuo de eu fazer treinamento para o meu trabalho, que aqui é a escolaridade formal. Porque, e por isso que eu acho que a experiência das universidades federais, não estou falando de instituições diferentes da Unicamp, são instituições que são essencialmente idênticas à Unicamp. A experiência delas, eu acho que nós podemos implementar isso e não é difícil, separando a titulação formal do processo de progressão. Por quê? E eu acho que é justamente por conta de uma visão sistêmica. Porque nós podemos dizer, mas o fulano, o João ou o Pedro, ele fazer tal curso, isso contribui para o trabalho dele? Eu não sei dizer. Agora, se o conjunto da categoria está em processo de titulação acima do mínimo exigido pelo cargo, eu não tenho dúvida que a resultante desse processo, do ponto de vista sistêmico, é boa para a universidade. E é por isso que eu acho que isso deveria ser distinto do processo de progressão de carreira. Acho, inclusive, que a discussão sobre a pertinência deste ou daquele curso, ela incorre numa incompreensão. Porque, a não ser em casos muito específicos, em geral, o mais importante para a universidade, do ponto de vista sistêmico, é a categoria ter um acréscimo de titulação. E eu vou dar um exemplo. Nos anos 90, a Unicamp fez um esforço de titular todo mundo, inclusive os PAEP, né? Nem era PAEP na época. Nós podemos discutir se, no caso do funcionário A ou B, ele ter feito um curso superior, aquele curso ajudou ou não. Isso dá para discutir. Agora, é indiscutível que, do ponto de vista da Unicamp, ter uma categoria que é mais escolarizada, mais culta, foi útil, extremamente útil. E foi útil e foi barato. E eu acho que essa separação, ela ainda tem, para a nossa categoria, ainda que para não nós como indivíduos, um ganho extra, que é o seguinte: nós sabemos que é mais ou menos comum nas unidades, como a Unicamp
faz concurso, em geral, quem passa no nível médio na Unicamp tem nível superior, nós sabemos que isso meio que é um estímulo às unidades a dizer assim, não, eu não quero um superior, eu quero um médio. Se a gente separa e transforma a titulação em algo à parte, inclusive como gratificação, né, não como adicional, né, tem que ver qual que é o critério exato, eu acho que isso desestimula essa prática. E veja, isso não nos beneficia enquanto indivíduos, porque nós já estamos aqui. Isso não vai nos beneficiar. Agora, não tenho dúvida de que isso beneficia a nossa categoria, os que virão depois de nós, e beneficia a universidade, porque eu acho que isso a gente estabelece uma prática administrativa e de recursos humanos qualitativamente superior ao que nós temos hoje. Obrigado. Joia, Paulo, obrigado. A próxima inscrita é a Priscila, por favor. Isso. Bom dia, pessoal. Primeiro, pedir desculpas pelo meu atraso. Eu ia entrar na reunião desde o início, mas eu estava numa outra reunião importante, não consegui. Depois eu entrei e vi que estava gravando, aí continuei na minha reunião, depois vou me comprometer em assistir. Mas eu estou vendo, desde o momento que eu entrei, as discussões sobre capacitação e tudo mais, e queria colocar alguns pontos aqui para enriquecer e alguns pontos de dúvida que o CCUEC passa, né? Eu atuo aqui, só para contextualizar, eu sou diretora administrativa aqui no CCUEC, então embaixo de mim tem o RH, é uma das áreas aqui, né, que está sob minha responsabilidade. Então, todo esse assunto de gestão de desempenho está na minha mão junto com o RH, né? E como é um assunto muito novo e toda uma sistemática nova, eu tomei bastante esse assunto para mim. Aqui no CCUEC a gente tem uma diretoria e eu fico dentro da diretoria. Então, eu estou envolvida em assuntos estratégicos. E aí é nisso que esse assunto também se esbarra muito em outras discussões que a gente tem aqui dentro, né? Então, assim, sobre o processo, agora, a nova gestão de desempenho, eu particularmente tenho achado fantástico, assim, essa implementação de novos processos, né? Quando eu cheguei no CCUEC, eu identifiquei algumas dificuldades aqui de gestão de pessoas, situações até assim que alguém vai lá e indica uma pessoa para um cargo e a outra fica extremamente chateada, não entende, até adoece, né? Situações desse tipo às vezes acontecem, acho que acontece em outros locais também. E eu comecei a estudar o papel de RH e o papel do RH estratégico, estudei um pouquinho da história do RH que vem, né, desde um RH só de marcar a frequência até a atuação de um RH estratégico para entender onde eu entraria, o que eu poderia contribuir aqui no CCUEC, né? E nessa de estudar isso, eu tinha um discurso aqui dentro para ajudar os gestores que era muito condizente com o que a gestão tem estruturado hoje, a gestão de desempenho, né? Que é a questão do colaborador saber o que é esperado dele, né? Ter esse acordo inicial, que às vezes a pessoa não tem, então ela acha que está fazendo algo e a chefia está com outra coisa na cabeça. Então, esse acordo inicial é super importante, o acompanhamento disso, dessa realização, o feedback retomando o que você acordou lá no início, né? E aí a pessoa sabe o que está acontecendo com ela, não é pega despreparada, quando alguém indica, não fui eu, por que não fui eu, né? Então, tem todo esse acompanhamento do colaborador, esses processos de gestão de pessoas, e aí quando veio a gestão de desempenho, eu achei, assim, muito legal, porque estrutura isso, né, e começa essa cultura na universidade. Acho que tem inúmeros desafios, é claro, muitos pontos para discussão, mas a iniciativa é muito interessante. Inclusive, eu tenho algumas perguntas que eu vou mandar para a carreira e tal, da apresentação que a gente fez, os colaboradores levantaram. Bom, mas aí, o que eu vi vocês discutindo bastante sobre capacitação, aqui no CCUEC, e vocês vão entender o link que tem aqui com o que eu vou falar. A gente tem no CCUEC uma comissão de capacitação, já criada, acho que em 2018. Hoje, eu sou presidente dessa comissão de capacitação. Então, a gente discute assuntos de capacitação já há um tempo atrás, antes da gestão de desempenho. E especialmente esse ano, quando eu assumi essa comissão, a gente iniciou, porque primeiro era tudo muito desestruturado, então teve essa primeira iniciativa de 2018 de estruturar um planejamento, que já é um ganho, porque eu acho que poucas unidades devem trabalhar com planejamento assim, não sei, pelo que eu conheço. Então, os gestores, no ano anterior,
elaboram um plano de capacitação para todos os colaboradores. Então, no CCUEC, todos os colaboradores têm um plano de capacitação que varia aí de 1 a 5 cursos. A gente recomenda 5 cursos para cada um. E a gente tem uma quantidade de recurso financeiro disponibilizado para isso. E aí, quando eu assumi, a gente começou uma discussão, primeiro no sentido de papéis, né? Que a comissão de capacitação e o gestor, e aí eu acho que aqui a parte que interessa nessa discussão é a questão do gestor. Qual é o papel da comissão, qual é o papel do gestor? Essa discussão, ela trouxe para a gente um amadurecimento no sentido de que o gestor, ele faz gestão de 2 principais recursos dos colaboradores dele. Do recurso tempo, que é o que vocês estão discutindo aqui. Então, eu tenho o meu colaborador e eu tenho as horas de trabalho dele semanais. Esse recurso tempo, ele está na mão do gestor, né? E surgiu essa discussão, a que vocês trouxeram aqui, pelo que eu vi, de como que eu faço uma área abarrotada, que os colaboradores, eles são até tão engajados que eles preferem abrir mão de uma capacitação, porque isso beneficia eles próprios em momentos de progressão e tudo mais, mas eles são tão engajados que eles falam, não, eu vou entregar isso primeiro eu vou entregar isso e eu deixo para segundo plano, a minha carreira, porque a carreira ela é do colaborador, ela não é da Unicamp, né? A carreira segue com a pessoa para sempre, mas não necessariamente a Unicamp segue com esse colaborador para sempre. Então, a gente começou essa discussão. Aqui, no caso, como a gente tem uma comissão, tem um complicador a mais, mas pegando o papel do gestor, ele faz gestão disso. E até que ponto, como é que a gente decide sobre essa gestão de tempo? Se a gente separa, como que a gente escolhe? Não, separa esse tempo e tudo mais. Então, essa é uma discussão muito interessante. Uma segunda gestão, um segundo item de gestão é o recurso financeiro, que eu acho que nesse momento talvez não seja tão crítico para a discussão da gestão de desempenho, porque ainda não chegou isso. Mas eu acho que é importante já ir tendo esse olhar, porque quando você tiver recomendação de gestão, que é o que acontece hoje no CCUEC, tá? A gente tem uma verba, mas no momento que você tem uma recomendação de capacitação para todo mundo nesse plano eu imagino que pelo menos uma capacitação cada um vai receber, né? Porque eu não sei se vai ter alguém super bem avaliado que não tem que se desenvolver em nada, mas também tem esse estudo contínuo, né? Melhoria contínua, tal, de estar sempre se capacitando. Então, vai cair nesse ponto da gestão financeira e como é que vai se lidar com isso. Então, isso acho que é uma coisa que vem pela frente. Tá, então, esses são 2 pontos. E aí, o que a gente começou a discutir, também eu vou trazendo só para fomentar aí a discussão, o interesse e a perspectiva daquela capacitação, que é um ponto de dúvida que eu tenho, como que a gente vai lidar com a gestão de desempenho. Quando você pensa desconectado da gestão de desempenho, do desenvolvimento pessoal, você pensando naquele órgão, você tem capacitação que ela pode ser considerada estratégica. Aqui no CCUEC, como é muito técnico, acontece isso. Então, a gente trabalha agora com nuvem dentro do Unicamp, agora vai ser nuvem fora. Ou o tipo de desenvolvimento monolito, de repente vai ser desenvolvimento aí microserviço. São coisas assim que se a instituição muda o rumo, se ela muda a estratégia dela, o colaborador tem que se capacitar. Então, a gente considera algumas capacitações estratégicas. E a capacitação estratégica, ela é interesse principal da própria instituição. É ela que está alterando o curso do negócio e o colaborador chegou aqui com uma atribuição e, de repente, está mudando. Então, isso é um tipo de capacitação. Eu tenho outras capacitações que são de aperfeiçoamento. Aqui também, como a gente tem a área muito técnica, a pessoa estudou ano passado, esse ano ela está desatualizada. Então, se ela quiser se manter no nível 0, sem melhorar nada, ela tem que se aperfeiçoar. Então, é uma outra perspectiva. A gente tem capacitações pela Educorp, que são aqui na minha área administrativa isso acontece. É um outro perfil de capacitação, que é, por exemplo, quando a DGA ela vai alterar um módulo no sistema, vai colocar um botão a mais. A gente brinca assim, é claro que não é assim, né? É uma mudança, tal. Mas ela chama a Educorp e disponibiliza isso como curso. Então, essa capacitação, ela não está incrementando nada para aquele colaborador. E, às vezes, ele gasta bastante tempo fazendo capacitações desse tipo, e como é que você põe na conta, na hora de você
atribui uma nota para que, comparando colaboradores numa progressão, num colaborador que pode ter várias horas, né, de capacitação, mas é porque a estratégia mudou, ou porque a DGA mudou o sistema, ele tem que se capacitar, uma nova lei de licitação, tudo isso que está demandando ele, e um outro que já era muito bom no que fazia, e ele se capacitou ali 80 horas, que fez toda a diferença. É claro que tem um link com resultado e tudo mais, mas eu estou comparando os tipos de capacitação que a gente encara aqui hoje. E teria um quarto pilar, né? Eu falei do estratégico, do aperfeiçoamento, desse de base e tudo. E tem um outro que eu comecei a tratar aqui na capacitação antes da gestão de desempenho, que é sobre desenvolvimento pessoal, né? Então, o desenvolvimento pessoal, no que eu tratava antes na comissão, ele é um dos 4 tipos de capacitação que a gente trata aqui dentro. Aí veio a gestão de desempenho, a gente até parou as discussões da comissão de capacitação, porque a gente precisa entender como linkar agora essas duas coisas. Se lá no meu PDI eu vou tratar só essas de desenvolvimento do colaborador, que é o que eu chamava até aqui de gap, a gente tem o estratégia e tal, e tem o gap. O colaborador deveria estar aqui, e ele está um pouquinho abaixo. Esse tipo de capacitação, que é para ele chegar onde eu quero que ele chegue, que é o que eu imagino que depois apareceu no PDI, eu coloco no PDI, e as outras eu também colocaria, né? Então, são alguns pontos, assim, algumas perguntas, algumas discussões, que são temas que eu gosto muito, né? Tanto a gestão de desempenho como a questão da capacitação. Então, assim, até falei bastante, mas é muito gostoso falar disso, né? Então, alguns pontos aí, passo a palavra para vocês. Obrigada. Valeu, Priscila. Muito obrigado pelas colocações e ponderações. Cidinha, por favor. Então, pessoal, estou gostando dessa conversa toda aí, porque está ficando explícito, né, para nós, os desafios que nós temos que enfrentar coletivamente. A DGRH não tem como abordar cada ponto desse individualmente. Então, por isso que a gente tem feito o trabalho com os RHs em redes, cada iniciativa a gente chama os CTUs, né? A gente vai também ter um trabalho com as CSAs, a gente passa os informes na CIDIF. Então, é todos juntos trabalhando para uma mudança de cultura e entender cada processo e onde eles se encontram. Eu sei que sempre vem essa questão do recurso, quero pontuar isso. O recurso está numa deliberação que é aprovado pelo Consul, isso foi um avanço que nós conseguimos, que é aprovado pelo Consul todo ano para a progressão PAEP. Então, isso, a gente conseguiu isso, né? E que isso fosse feito como é feito para o docente. Então, deixa eu fazer uma comparação. Quando a gente teve aí a questão da Lei 171, 73, até me perdi agora, 910, bom, a Lei do Contingenciamento aí em função da pandemia. O que aconteceu? Nós não tínhamos recursos, todo mundo sabe disso. O que aconteceu? A progressão docente parou? Não. Os processos para a progressão docente continuaram. O que aconteceu? Aconteceu que eles não receberam. Quando, né, terminou todo aquele período coberto pela lei, o que aconteceu? Quem assiste às câmaras viu. Os processos passaram todos pelas câmaras, a DGRH trabalhou em tempo recorde para atribuir as progressões docentes. Por que nós misturamos todos os processos? Recurso é uma coisa, gestão de desempenho é outra coisa, regras de progressão é outra coisa, e bases da carreira é outra coisa, é um alinhamento maior, é como se fosse a mãe de todas. Então, nós temos que ter clareza desses processos, entender que são dinâmicos, que cada um pode acontecer a seu tempo, mas que todos se encontram em um determinado momento. Se a gente não tem essa clareza, aí tá, quando tem recurso, aí eu vou trabalhar tudo ao mesmo tempo agora, não dá tempo? Aí não dá tempo de você fazer os métodos, deixar claro para as pessoas, desenvolver sistemas informatizados. Então, nós temos que ter uma estrutura, que são os processos de gestão de pessoas bem organizados,
E a questão do recurso é uma questão financeira, orçamentária, ligada à gestão maior, ligada à reitoria. Mas nós não podemos ser refém disso. Não é quando tem recurso, aí eu vou fazer gestão de desempenho, aí eu vou organizar o processo, aí eu vou organizar o processo de progressão. Não, isso tem que estar tudo organizado, tem que estar tudo feito. Né? Então, a gente precisa ir discutindo, amadurecendo tudo isso, entendendo cada processo dentro do seu escopo e entender que eles precisam ser integrados, eles têm que se encontrar em alguma esquina. Em alguma esquina eles têm que se encontrar para caminhar juntos, né? Mas cada um tem o seu percurso e é importante que ele seja organizado, transparente, compartilhado, de conhecimento de todos, que o servidor consiga entender, consiga participar, consiga interagir e consiga compreender que carreira não é da universidade, que carreira é de cada um. Cada um tem que... A universidade ela tem que oferecer a estrutura, tem que oferecer as bases, mas eu tenho que olhar lá e construir minha própria carreira. Eu sei que isso é difícil, não é essa cultura que a gente tem, né? Mas esse é o nosso desafio. A gente tem que juntos construir isso. Por isso que a gente tem feito esse trabalho de isso que a gente está fazendo aqui, de tempos em tempos reunir, debater, passar para toda a comunidade o que a gente precisa ser feito. E nós só vamos construir tudo isso se a gente tiver todo mundo junto, de mão dadas, cada um fazendo a sua parte, né? Então, é essa questão que eu quero colocar. O desafio é geral, é um desafio, tudo que foi colocado agora é desafio que a gente precisa vencer, né? É um desafio do gerenciamento, porque quando eu for construir o PDI, eu vou ter que entender que aquele servidor precisa, se ele tiver interesse e a atividade tiver necessidade, ele precisa se qualificar. O Paulo colocou bem, nós somos uma universidade, todo conhecimento colocado aqui dentro é bem-vindo, né? Nenhum conhecimento colocado aqui por cada um de nós, ele, vamos dizer assim, ele é a mais, nós somos uma instituição de ensino, nós temos que incentivar as pessoas a se qualificar dentro do possível. Eu vi que a Cláudia colocou aqui no chat, inclusive o pessoal da saúde. Nós temos que trabalhar dimensionamento de quadro. O pessoal da saúde tem que se qualificar para ele ter uma assistência mais, vamos dizer assim, efetiva, né? É uma assistência... E para ele também, enquanto profissional, ter os mesmos direitos enquanto todos nós, a Unicamp. Agora, isso é fácil? Não é. Não é. Depende de todos. Não depende de ninguém, única e exclusiva, nem não depende da DGRH, não depende da Educorp, não depende só da reitoria, depende de todo mundo junto, né, trabalhando em prol dessas questões, dessas melhorias. E o primeiro trabalho é o quê? É a consciência disso e a gente fazer o trabalho todo dia. Quem já me ouviu aqui sabe disso. É um trabalho missionário, de você conversar com as pessoas, de você falar assim, você viu lá que foi disparado ou para a gente dar a sugestão do anexo 3? Leia, faça a sua sugestão, preencha o formulário, porque só assim a gente vai conseguir. Quem sabe alguém der uma sugestão lá que ninguém nunca pensou e que vai trazer aí uma solução enorme para várias coisas que a gente ainda não pensou. Então, só a participação vai trazer isso para nós. E o GT está disposto a fazer esse trabalho, tem trabalhado com muita dedicação, que a gente imagina que no retorno das contribuições a gente vai ter muito trabalho, mas o pessoal está muito animado, acho que isso é muito importante, né? As pessoas, além da atividade que ela faz no dia a dia, ela está disposta a trabalhar para a nossa instituição crescer em outras coisas, especificamente esse grupo aí da carreira PAEP. E também por isso que nós colocamos isso como carreira lá. A carreira tem que avaliar pessoas, tem que pontuar de alguma maneira pessoas que saem da sua atividade, da sua de função, da sua atividade descrita na função, e vai contribuir com a instituição e várias iniciativas para o desenvolvimento da própria instituição. A gente tem que ter esse retorno enquanto carreira também. Bom, falei demais, né? Então, era isso, mas como a Priscila diz, isso me empolga, isso me... Priscila, desenvolvimento pessoal está diretamente relacionado com o desenvolvimento profissional. Essas coisas não se descolam, né? E está totalmente... o técnico,
ele não é mais visto única e exclusivamente como técnico. É o indivíduo agindo no técnico. Então, ali está todas as competências do indivíduo a serviço da técnica. Então, hoje em dia, a gente precisa trabalhar tudo isso junto. Mas, gente, é isso, são os desafios que nós temos. Joia, Cidinha, obrigado. Eu acho que a gente já está caminhando para o encerramento da reunião, né? Não temos mais inscritos para falar, então queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês aí, as colocações, e reforçar aí que esse material vai ser encaminhado para vocês, e para vocês fomentarem aí a discussão, a análise em conjunto, aí cada unidade vê a sua dinâmica, né? Para poder fazer essa contribuição com esse processo que é importante, como já foi dito aqui, para todos nós. E é uma oportunidade que a gente tem, então, de contribuir com isso. Tá bom? Então, muito obrigado e a gente se vê por aí. Obrigado a todos, um abraço.